Futuro servidor público, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar temas que já caíram em concursos públicos da Selecom. Tô fazendo uma série aqui no YouTube de temas que já caíram em diferentes bancas. A gente já falou da FGV, já falou da Consulplan, então fica aqui, já se inscreve, porque tem muitos temas de concursos públicos. Muitas vezes os candidatos não têm acesso aos temas que já foram cobrados na redação, e a minha ideia aqui é facilitar a vida para você e mostrar como é que a banca cobra, qual é o estilo da banca. As bancas de concurso, ela tem formas muito específicas de cobrar a redação. Então, por exemplo, a maneira como a Fundação Carlos Chagas estrutura a redação é muito diferente da maneira como a FGV estrutura a proposta de redação ou como a Selecom estrutura a proposta de redação. Claro que, quando a gente fala de redação, é texto dissertativo e argumentativo 30 linhas. Então, essa estrutura de texto, a forma como a gente cria o texto é a mesma, independente da banca. A questão é, cada banca tem um estilo de formular o tema da redação. Tem bancas que nem deixam o tema explícito, e você tem que garimpar as palavras que se repetem no tema para você chegar ali ao coração do tema. Mas no caso da Selecom, já quero tranquilizar você, que é uma banca muito tranquila em relação à redação. Geralmente os temas de redação são temas atuais, às vezes envolvem o cargo, tudo vai depender do seu edital, mas é uma banca que ela simplifica realmente o tema da redação, então não é uma banca que traz muitas questões subjetivas, pelo menos até 2025, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, mas ela é uma banca que ela traz ou uma afirmativa ou uma pergunta, no geral. Ela traz um texto motivador, ou ela faz uma pergunta pro candidato, ou ela faz uma afirmativa de temas aí que envolvem atualidade e exigem um posicionamento crítico do candidato, tá? Então, se você vai fazer concurso para Selecom, já pega o seu caderninho para você anotar tudo, porque eu vou dar dicas bem importantes em relação à Selecom. E eu tenho mais de 300 alunos aprovados na Selecom no processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Houve um processo seletivo, teve redação, e eu tenho centenas de depoimentos lá no Instagram, depois você procura lá no @conversalu, de candidatos que conseguiram aprovação, nota máxima. É uma chuva de depoimentos, dá uma olhadinha lá, tá, gente? Então aqui, essa é a minha plataforma de correção, tá? A gente tem vários temas disponíveis por banca. Aqui a gente tem os temas específicos da Banca Selecom, e eu vou trazer dois temas que têm eixos temáticos diferentes, tá? Então, caso você queira acessar essa plataforma para enviar a sua redação, fazer redações de temas anteriores cobrados pela Selecom, entra nesse link abaixo, que é o meu curso de redação para concursos. Então, além da plataforma de aulas com e-book de modelo de redação, tem aula sobre citação, sobre lei, como estruturar os parágrafos, como ler os textos motivadores, tem também a plataforma de correção, para que você aprenda o método e aplique o método nessa plataforma de correção para a gente corrigir a sua redação. Vamos lá, então, falar desse tema de redação que envolve o eixo temático tecnologia e caiu na empresa de infraestrutura e obras de Niterói. Então, a Banca Selecom estava aí organizando esse concurso público e colocou esse tema de redação. Então, aqui a gente tem um texto motivador que fala inteligência artificial e trabalho, conheça as novas oportunidades. Então aqui, só pelo título, a gente já consegue ver que é um tema que envolve dois eixos temáticos. Então a gente está falando de trabalho e de tecnologia. É importante quando a gente observa esse tipo de estrutura que eu não posso fazer um texto só sobre tecnologia ou só sobre trabalho. É preciso unir essas duas coisas e de maneira coesa, de maneira coerente. Então, não é, por exemplo, construir um parágrafo sobre trabalho e um sobre tecnologia, mas sobre a relação entre esses dois eixos temáticos. Então, a inteligência artificial tem sido cada vez mais integrada em nossas vidas, seja em smartphones, carros, casas inteligentes ou mesmo no trabalho. De fato, a IA é uma das tecnologias mais revolucionárias do nosso tempo, capaz de mudar a forma como fazemos as coisas e criar novas oportunidades. De acordo com a pesquisa CX Trends da Zenstech, 75% dos consumidores acreditam que a IA já está transformando a forma como as empresas oferecem serviços. Além disso, a pesquisa constatou que 42% dos entrevistados preferem lidar com um chatbot do que com um humano, quando o objetivo é resolver um problema simples. Outras pesquisas indicam que a inteligência artificial tem o potencial de criar mais empregos do que destruir. Segundo a PwC, a inteligência artificial pode criar cerca de 2,7 milhões de empregos líquidos no Reino Unido até 2037. Já a Century estima que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade em até 40% e que pode ser responsável por um crescimento de 14 trilhões de dólares no PIB mundial até 2035. Os dados mostram que a inteligência artificial e o trabalho vão mudar nos próximos anos e por isso é preciso estar atento a essa transformação. Então esse é o texto motivador que a banca traz para introduzir o tema. Gente, é muito importante, independente da banca, seja Selecom, FGV, Sebrap, Sesgran Rio, IBGP, FCC, independente.
Nunca copie os textos motivadores, tá? Esses textos, eles só norteiam a discussão. Então, um corretor, ele sabe como está sendo formulada a proposta de redação, então ele sabe o que é cópia, ele sabe o que é plágio, então não copie essas informações. Elas são apenas um farol que vai guiar toda a discussão do seu texto. E aqui a gente tem o comando da redação. A inteligência artificial ainda é um enigma para a sociedade. Ao mesmo tempo em que se verificam significativos avanços decorrentes do seu uso, há também cuidados necessários a serem tomados. Com base nisso, redige um texto dissertativo argumentativo que responda a seguinte pergunta: como a inteligência artificial pode potencializar o trabalho humano? Gente, esse comando de redação, ele é essencial para a produção do texto. Por isso que eu falo da importância de ler a proposta de redação, de entender essa banca. No caso aqui desse tema, a Selecom não quer só a parte boa. Embora ela apresente um texto motivador que fala que vai aumentar o PIB, vai aumentar o número de trabalhos, que as pessoas preferem a inteligência artificial, na maneira como ela está colocando o tema da redação, ela quer que você discuta tanto as vantagens quanto as desvantagens. Então, tanto os aspectos positivos quanto os desafios. Como é que a gente observa isso? Quando ela fala aqui, ó, a inteligência artificial é um enigma. Ela tem avanços significativos, mas também tem alguns cuidados. Ou seja, ela está dizendo que a gente tem que avaliar a inteligência artificial pelo aspecto positivo e também pelo negativo. E aí o que acontece? Às vezes o candidato vê o texto motivador, ele empolga e fala, vou falar só bem da inteligência artificial. Não é isso que a banca quer. A banca quer uma análise crítica, racional e científica. E aqui a gente já cria a grande cisão entre Enem e concurso público. Se você for seguir uma estrutura de Enem, isso não se encaixa para esse tema, porque o Enem, ele sempre percorre o mesmo caminho argumentativo ali na proposta de redação. Então, comunidades vulneráveis, a questão, por exemplo, do trabalho de cuidado da mulher, é sempre uma discussão no sentido da inclusão, de uma única linha de raciocínio. No caso de concurso público, muitas vezes não. Você tem que trazer as duas faces da mesma moeda. É o caso desse tema aqui, que é um tema, inclusive, muito parecido no sentido de como ela cobra, com o tema da FGV, que eu tive 2 alunos nota máxima nesse concurso público da Polícia Militar do Rio, em que ela cobrava as vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Muitos candidatos não conseguiram redação nessa proposta porque colocaram só vantagens ou só desvantagens. Gente, percebam as nuances ali daquele tema. Por exemplo, se envolve um tema que tem relação com tecnologia e educação. Provavelmente a banca vai pedir que você analise os dois aspectos, tanto positivo quanto negativo. E não só o que é positivo ou só o que é negativo. Então é importante ter essa elaboração mais sofisticada, mais crítica. Essa é a diferença do Enem. O Enem segue por um caminho, digamos assim, mais radical, meio unilateral, assim, de uma única visão. O concurso público ele é mais abrangente. Ele reconhece a importância da inteligência artificial, mas também fala dos cuidados. Então, é muito sobre uma análise crítica, racional, científica que tem nuances, sabe? Por isso que eu falo, não coloque sua opinião, porque no fundo o que a banca quer é essa análise crítica e racional. Então, esse tema aqui que a gente poderia colocar o Steve Jobs, que é uma citação incrível para o eixo temático tecnologia, ele vai dizer que a tecnologia move o mundo e a partir disso, tendo como base essa ideia, a gente pode discutir as transformações sociais que a tecnologia trouxe para a nossa sociedade, tanto nos aspectos dos direitos que estão previstos pela Constituição, como educação, saúde, trabalho, mas também no aspecto do desenvolvimento humano, né? Como a tecnologia ajuda os seres humanos a se desenvolverem. Então, é uma ótima citação. Então, para o eixo temático tecnologia, a gente também pode usar fatos históricos, falar da Revolução Industrial. Tudo que a gente produz enquanto sociedade vem desse processo histórico da Revolução Industrial, dessa organização do trabalho, desse ritmo acelerado que a sociedade se encontra, é um fruto, na verdade, da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial também é um ótimo fato histórico para esse eixo temático. Enfim, existem outras citações também, tudo no meu material, clica aqui abaixo. A gente tem uma aula específica sobre tecnologia, que eu trago várias citações, após a Constituição, Declaração Universal de Direitos Humanos. O Bauman também é um autor que fala muito de modernidade, de relações líquidas e de tecnologia. Então, clica aqui abaixo. E aí, depois, aqui ao final, tem as orientações que a Selecom sempre coloca. Então, em relação a são regras do edital, que ela geralmente coloca, então, o número de linhas, em relação a palavras, né? Por exemplo, uma das coisas que a Selecom não aceita é espaçamento excessivo entre letras e palavras, né? Tem candidato que quer fazer gracinha, e aí, ao invés de fazer uma redação com uma letra uniforme, coloca lá uma letra gigantesca, ou dá um espaço excessivo ali no início do parágrafo, ou ao longo do parágrafo, para conseguir bater o número de linhas. E ela
prevê que isso é uma coisa que ela não aceita. Então a gente tem orientações gerais, eu não vou ler aqui, mas isso geralmente aparece ali na proposta de redação da Selecom. Vamos dar uma olhadinha em um outro tema aqui, que envolve a questão da violência contra a mulher, tá? Esse tema aqui, ele caiu na Prev Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e a gente tem os textos motivadores e em seguida o tema da redação. Então, no texto 1, a gente tem ali Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem um excerto, que é o artigo 1, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros com o espírito de fraternidade. Já o artigo 2, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Artigo 3, todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Então aqui a gente tem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Muita gente tem dúvida, mas usou a Constituição, a declaração, a banca usou a Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos ali na proposta de redação. Então eu não posso usar no meu texto? Pode. Contanto que você não copie exatamente como está ali no texto motivador. Você pode se iniciar a redação com a Constituição Federal. Então, por exemplo, a Constituição Federal garante a segurança como um direito de todos dever do Estado, não tem problema. Ou trazer, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas é importante que você não fique copiando esses trechos que são apresentados nos textos motivadores. E outra coisa importante também ao usar uma citação ou lei, gente, essa citação tem que estar conectada com o tema. Eu vejo candidato que no desespero quer um modelo pronto de redação, quer um texto ali congelado, e aí, por exemplo, pega aquele famoso poema do Drummond, né? No caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E usa isso aí para dizer que na sociedade brasileira sempre tem uma pedra no caminho. Aí a pedra no caminho é a violência contra a mulher, é a falta de educação. Gente, isso muitas vezes não encaixa. Um texto, uma redação que tira uma boa nota, ela tem uma fluidez. Ela tem um certo ritmo. E se você fica encaixando esses repertórios que são muito distoantes daquele tema, muito genéricos, acaba não fazendo sentido. É claro que você não precisa de uma citação específica sobre violência contra a mulher, não precisa. Existem citações mais amplas que a gente pode usar, eu vou falar ao longo da aula aqui, ao final também dessa proposta de redação. Existem citações pro eixo temático que funcionam melhor do que você tentar pegar um verso, por exemplo, e encaixar em todos os temas, tá? Então é muito sobre sentir que aquela citação tem conexão com aquele tema. E não simplesmente, vou trazer um autor porque eu sei que a banca gosta de citação e lei, eu vou encaixar ali. Tem que fazer sentido, tá? Então, texto 2. Após 7 décadas, o documento das Nações Unidas inspira a luta pelos direitos humanos. As celebrações pelos 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, marcam também a conclusão da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, encabeçada pelo Conselho Nacional de Justiça no Brasil. Com mais de 7 décadas e versões em mais de 500 línguas e dialetos, é o documento mais traduzido do mundo e a declaração é fonte de inspiração para cartas constitucionais de muitas nações democráticas, além de servir como estímulo para a consolidação dos direitos e da igualdade entre as pessoas. O Brasil está incluído na relação de países que tomaram como base a declaração para a elaboração de sua Constituição. O artigo 1 afirma que todos os seres humanos são livres em dignidades e direitos. É a base do título que trata dos direitos e das garantias fundamentais. A Carta de 88 enfatiza ainda, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, para em seguida afirmar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ao avaliar o panorama atual dos direitos humanos, a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou durante a, não sei esse numeral, gente, 361 sessão ordinária do CNJ, realizada na terça-feira, fala do filósofo e historiador do pensamento político Norberto Bobbio. Já passamos a fase de afirmar os direitos, nós temos de agir no sentido da sua efetivação, da sua concretização. Segundo ela, podemos caminhar
e nos esforçar para tornar efetivos os direitos humanos. Na mesma sessão, em referência à celebração pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, Weber também lembrou Nelson Mandela. Ser livre não é apenas romper os próprios grilhões, mas viver de forma a respeitar e engrandecer a liberdade dos outros. De modo que precisamos lembrar constantemente a nós mesmos que as liberdades que as democracias carregam não são conchas vazias, senão acompanhadas de melhorias reais e tangíveis para a vida material de cidadãos comuns. Então, se no primeiro texto a gente tinha algo mais amplo, que envolvia direitos, dignidade, aqui a gente já tem um afunilamento do tema, que está relacionado à questão de gênero, à questão da violência contra a mulher. E aí o texto 3, ele completa toda essa discussão com um gráfico, né? Então, a gente tem violência contra a mulher, brasileiras relatam agressão e assédio, e a gente tem uma série de porcentagens aí de, enfim, quais são as violências que as mulheres sofrem. Então, esses são os textos motivadores. E aí, a gente tem uma fala da própria banca, uma fala da Salecom. A defesa dos direitos humanos é um imperativo na sociedade brasileira. As ofensas e determinadas crenças e etnias a grupos minoritários e outras parcelas da sociedade precisam ser combatidas com veemência. No bojo dessa discussão, destaca-se a necessária proteção às mulheres. Com base na leitura do texto motivadores, redige um texto dissertativo e argumentativo sobre o seguinte tema: como a sociedade brasileira pode combater a violência contra a mulher. Como o tema aqui envolve a sociedade brasileira pode combater a violência à mulher, é importante que você apresente soluções. Sempre que a banca pede a como combater, como estimular, como impulsionar, como mitigar, ela quer soluções. Então não basta fazer um texto analisando as diferentes manifestações da violência contra a mulher, não dá para falar somente uma descrição da realidade. E um outro erro muito comum de candidatos, constatar a realidade. A violência contra a mulher existe e ela é muito ruim. Óbvio, gente, óbvio, todo mundo vai falar isso na redação. A questão é, como é que você analisa isso de um ponto de vista estrutural? De como essa violência se manifesta estruturalmente. Então, por exemplo, a gente pode usar a Constituição Federal, que vai garantir que a segurança é um direito de todos. A gente pode usar o Sartre vai dizer que a violência é sempre uma derrota. Então, a gente pega essa citação mais ampla e afunila para o tema que é a violência contra a mulher. Uma outra autora muito boa também é Chimamanda Adichie, uma autora nigeriana. E ela tem várias citações que vão falar sobre a questão de gênero, mas tem uma em específico que eu acho que é bem importante, que é a cultura está sempre em transformação. Essa citação ela pode se encaixar para a discussão de que, embora a mentalidade social do Brasil, a que prevaleça, é essa de domínio em relação ao corpo da mulher, a posse em relação à mulher, é possível transformar essa cultura. A gente pode abordar de diferentes maneiras, por meio da educação, por meio de punições, por meio de fiscalizações, enfim, tudo vai depender da maneira como você vai construir seu texto. Mas é possível transformar a cultura. Então, a grande questão do texto dissertativo e argumentativo é também você propor soluções para resolver aquele problema e não simplesmente constatar. A violência existe. Os gráficos estão aí mostrando que a violência existe. Isso não é suficiente, isso não embasa um texto que realmente seja eficaz, que tenha uma boa nota. É importante analisar as camadas dessa violência, a estrutura social que leva a essa violência a se manifestar na sociedade brasileira, e aí você apoia as suas ideias por meio de citações de leis que vão ali trazer essa substância para o seu texto, tá? Quer aprender a fazer redação para a Salecom para conseguir a sua aprovação e se tornar servidor público, assim como eu sou servidora pública há 8 anos. Minha banca foi IBFC, mas já fiz também concurso para a Banca Salecom. Venha para o curso de redação para concursos públicos, o link tá aqui abaixo. É uma estrutura completa, com muitas aulas, com muitas citações, muitas leis estratégicas para você usar na sua redação. Mas, caso você não consiga fazer esse investimento agora, clica aqui no e-book de modelos de redação. É um e-book com mais de 40 modelos de redação de diferentes eixos temáticos, e tem temas de redação ali que já foram cobrados na Salecom, que eu produzi textos, são textos 30 linhas, muito potentes, todos com citações, com leis, com a minha estratégia completa, e você não vai se arrepender, é um material muito potente. Clica aqui abaixo que você vai ter acesso a esse material e você vai conseguir a sua aprovação.